Eu quero começar agradecendo eu me sinto homenageado, né, ao ser escolhido para encerrar esse seminário tão importante. Eu quero, ao mesmo tempo, agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar os organizadores, a direção do clube, e os que se dedicaram a organizar esse seminário num momento tão importante, né, num momento decisivo que nós estamos vivendo, com derrotas que nos deprimem, mas com expectativas de resistência e de, quem sabe, mudança deste quadro aterrador que a gente está hoje vivendo no Brasil. Eu quero dizer aos companheiros que toda a minha vida, e eu sou sócio do clube, remido há muito tempo, mas eu nunca senti um sentimento tão de orgulho, tão presente em relação ao nosso clube, como estou sentindo nesse momento, precisamente pelas posições francas, abertas, posições que contrariam até certas opiniões do clube, mas que respondem, enfim, a este papel que o clube sempre desempenhou e tem que desempenhar na formação de opinião e na formação, enfim, e na influência sobre os destinos do país a partir da solidez do seu prestígio, da sua história e tudo mais. Eu tenho me sentido orgulhoso porque eu sei, né, fui político a vida toda, eu sei que não é muito fácil, né, para uma instituição como o Clube de Engenharia, que é absolutamente plural, né, assumir certas posições, mas quando se trata de um momento e uma situação em que está em grande risco, né, o interesse da nação brasileira, do seu projeto nacional, eu acho que o clube tem sabido, a sua direção, os seus conselheiros têm sabido avaliar, né, a importância destas posições e tem assumido posições firmes e francas, como devia assumir realmente. Então, eu gostaria de manifestar isso e dizer que esses eventos como este de hoje, têm uma importância assim, na formação da consciência do interesse nacional, do interesse da nossa nação brasileira, né? Uma consciência que parece que estava desaparecendo nesses últimos tempos, né? Desde que o projeto de globalização ganhou fóruns mundiais absolutos, né? Parece que não interesse nacional, uma coisa que foi do passado, já não é tanto. Agora as ligações são de outra natureza, quando o que prevalece ainda no mundo são as nações e os seus interesses, as suas decisões, a sua economia, o seu poder. Essa que é a verdade. E a nós, brasileiros, não só brasileiros, não, em outras partes do mundo, esse conceito de interesse nacional vinha sendo dissolvido, né? Dissolvido pela prevalência da ordem globalizante, da ordem mundial, da ordem econômica mundial, né? E quando os mais velhos, como eu, já né, participaram muito e sentiram essa consciência do interesse nacional do Brasil. E vou recordar, eu penso que o surgimento dessa consciência política do interesse nacional se deu precisamente nos anos 40, com a campanha do Petróleo é Nosso. Sabe, antes, é claro que existia, né, o Brasil, mas essa consciência da importância do interesse econômico, da importância, enfim, da economia brasileira para o exercício da soberania plena, né? Isso nasceu, eu acho que com a campanha
dos anos 40 do Petróleo é Nosso, que, ironicamente ou não, deflagrou-se no clube militar. O clube militar promoveu debates onde, né, de um lado surgiu o general Horta Barbosa, o grande general Horta Barbosa, do outro lado Juarez, tal. Esses dois se debatiam, um defendia a exploração do petróleo pelos brasileiros, o outro, o Juarez, queria chamar o capital internacional para nos ajudar, para contribuir. Quer dizer, e foi no clube militar que esse problema aflorou, e com uma força e com uma capacidade de imantação e de formação de consciência do interesse nacional muito forte, né? E outro general que se destacou muito foi o general Felicíssimo Cardoso, chamado o general do petróleo, tio do Fernando Henrique, né? E esse debate, quer dizer, existia essa hoje, e o pai também, só que o tio foi mais atuante, né, mais presente. E não, eu só queria comentar isso. Parece que essa espécie dos militares nacionalistas é uma espécie em extinção, não se vê mais, né? E isso antes nos orgulhava e nos fazia, enfim, admiradores de chefes militares brasileiros que se dedicavam a essa causa. Isso foi se dissolvendo e a partir dos anos 90, principalmente, com o marco também, quer dizer, o marco de formação da consciência nacional, política nacional, de interesse nacional, eu acho que foi nesses anos 40 com a campanha de petróleo. E o marco exatamente do início da dissolução dessa consciência foi a derrocada da União Soviética e o domínio do mundo pelo grande capital. Absoluto, o fim da história. O fim da história era o seguinte: não tem mais alternativa. O caminho é o caminho do grande capital e da globalização. Montou-se um sistema que é um sistema que especializa, quer dizer, o sistema do comércio mundial, liberal, sem OMC, Organização Mundial do Comércio, sem barreiras, sem defesa de interesses nacionais. E esse comércio, o resultado dele é uma especialização em que os países ricos se especializam em ser ricos e os países pobres se especializam em ser pobres. Quer dizer, uns são os grandes produtores das invenções, dos avanços tecnológicos, das indústrias de tecnologia avançada, que tem os preços, que tem os rendimentos crescentes e os preços sempre em ascensão, e os outros são os produtores de matérias-primas e de algumas indústrias, nessa coisa de cadeia de produção nacional, reserva-se algumas indústrias que não têm muito conteúdo tecnológico, são indústrias, enfim, de significado mais pobre. Pode existir nesses países, mas é claro que isso vai especializando essas nações em serem pobres. E essa distância entre riqueza e pobreza entre nações do mundo, o que ela aumentou, né, nos anos 90 e nesses primeiros anos, nessa primeira década do novo século, é uma barbaridade. É uma ofensa ao sentimento de justiça na humanidade. E eu estou absolutamente certo que esse processo está na raiz de tudo isso que está acontecendo, por exemplo, no Oriente Médio e na África. Porque esses países estão num processo de miserabilização que não tem saída. Então, a saída é o tudo ou nada, é o risco de atravessar o oceano. É uma coisa, um episódio da história da humanidade, né, extremamente
cruel, injusto e imoral, profundamente imoral. E nós estamos vivendo isso como se fosse uma coisa... Sim, o pior, a ciência econômica, entre aspas, oficiais, como que continua a pregar que este é o caminho melhor para a humanidade toda, para os países pobres e ricos. Isto é uma falsidade, é uma fraude. A ciência econômica oficial está cometendo fraudes abertamente e como se fosse todas as escolas de economia do mundo ficam pregando isso, né? Agora, existe um pequeno grupo de países que antes do início do processo de globalização tinha atingido um nível razoável, não de país rico, mas de país médio que aspirava. O Brasil é um deles. O Brasil passou por um processo, né, dos anos 50, 60, 70, inclusive no período de ditadura militar, sim, os militares exerceram a ditadura, politicamente cometeram, né, crimes e coisas absolutamente condenáveis, porém, no governo Geisel, no governo Figueiredo, a economia nacional continuou conquistando posições de muita força, e essas posições ficaram mais ou menos preservadas, né, até o momento. Então, o Brasil tinha condições de enfrentar essa oficialização da especialização em ricos e em pobres e enfrentou. A população, o povo brasileiro, a nação brasileira decidiu arquivar aquele projeto neoliberal em 2002 e se lançar num novo projeto de desenvolvimento, dando sequência ao que vinha lá de Getúlio Vargas, depois de João Goulart, depois dos militares Geisel e Figueiredo e finalmente, do governo Lula, quer dizer, um projeto de emancipação, continuação do projeto de emancipação nacional, agora estabelecendo alianças políticas internacionais necessárias, né? Formou-se um eixo, uma tentativa de unificação política da América do Sul, não se fala mais em América Latina porque o México não é mais uma nação. Quer dizer, o México, a única esperança dos mexicanos é aderir logo e mandar deputados para Washington para defender os interesses mexicanos, porque do jeito que está, o México é um país arrasado. Mas a América do Sul ainda tinha, com esse eixo Brasil, Argentina, Venezuela, dadas o potencial desses países do eixo atlântico, podia-se pensar num projeto de emancipação, e se pensou, e se começou a desenvolver esse projeto. E o Brasil, especialmente, né, com avanços importantes que foram dados na produção de urânio enriquecido, na produção na descoberta do pré-sal, que foi a maior descoberta dos últimos 20 anos, né? Enfim, uma série de projetos com adesão aos BRICS, com a proposta de constituir mecanismos de financiamento internacionais capazes de confrontar-se com os mecanismos oficiais do consenso de Washington, que é o Banco Mundial e o Fundo Monetário. Enfim, o Brasil tomou uma série de atitudes e avançou num projeto tecnológico de construção do submarino atômico, com um acordo com a França, de construção de um caça, de um avião de última geração. Tudo isso terá, né, desdobramentos de avanços tecnológicos extremamente importantes, assim como o próprio enriquecimento de urânio, que foi um processo eminentemente nacional. O fato é que a gente estava avançando animadamente e animadoramente nesse processo, quando
veio o golpe, porque tinha que vir, exatamente porque era ousadia demais. Quer dizer, era um país que, de repente, se erige em participante, em protagonista mundial, com alianças na América do Sul e alianças com a Rússia, com a China, né, com a Índia. E, o que é isso? Né? Então, veio todo o processo era para ser eleitoral, como foi. O eixo era Venezuela, Brasil, Argentina. Na Venezuela, o processo eleitoral deu certo para eles, embora no parlamento, porque a eleição foi parlamentar, mas eles elegeram a maioria. Na Argentina deu certo, e no Brasil quase deu certo. E em 2014 estava tudo programado para eles ganharem a eleição, e quase ganharam. A Lava Jato começou no início da campanha eleitoral de 2014 e quase nos derrota, mas a consciência popular estava lá e conseguiu, né, derrotar os golpistas. Aí não restava outra alternativa senão aplicar o golpe. E foi aplicado, muito sofisticado, houve o aprendizado no golpe do Paraguai, por coincidência a embaixadora era a mesma que estava lá e depois veio para cá. Enfim, tudo se preparou, tudo se fez, e agora a nós cabe opor resistência e fazer isso que nós do Clube de Engenharia estamos fazendo, e a EPET está fazendo, e é preciso, né, há muitas organizações, muitas entidades que estão no processo de Jular ressaltou a importância dos movimentos de rua. Claro, nós temos que mobilizar esse país politicamente para resistir ao golpe, com algumas expectativas, algumas luzes no horizonte, né? Eu acho que, sabe, no fundo, eles aplicando essa política oficial da globalização aqui no Brasil, aplicando a ciência ortodoxa aqui, já está se produzindo uma crise monumental, profundíssima. Isso, claro que isso vai ter consequências, né, de não aceitação, de revolta popular. É evidente que vai ter, né, porque, né, não se aceita o que está acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil todo. É algo como uma crise que nós nunca enfrentamos, com uma gravidade nunca enfrentada. E mais, soma-se a ela crises que estão ocorrendo no mundo inteiro, algumas com gravidade ainda muito maior, como eu disse, na África e na Ásia. Mas, enfim, a gente tem uma expectativa de que a coisa chegou a um ponto tal, esse sistema de domínio financeiro pelas corporações financeiras, chegou a um ponto tal que não dá mais para eles controlarem ao nível de profundidade e de extensão que controlaram durante todo esse processo desde 1990. Algo vai acontecer, e está se prenunciando esse algo que vai acontecer no mundo e no Brasil. No mundo, lá a questão da Europa, a saída da Inglaterra, é claro que isso tem um significado, que o significado é esse, é a inviabilidade da continuação desse processo. E o outro é essa eleição americana desta última semana. Quer dizer, é uma eleição. Quer dizer, havia, do lado democrata, havia um candidato, o senador Bernie Sanders, que, para os padrões americanos, era um socialista, era um homem avançadíssimo, né? E olha, quase ele levou a indicação, teve perto, e teve apoio da juventude branca, dolicocéfala, loura, de olhos azuis. Essa juventude é que apoiou o senador Sanders e perdeu a indicação para um outro que é tão radical. Ele era tão radical à esquerda, para os padrões americanos, quanto para os padrões. Ganhou o Trump.
Aí a mídia nossa ficou apavorada, as bolsas despencaram, o sistema financeiro internacional não gostou nada. O que significa isso, né? Aí eu me lembro, sabe, eu sou velho funcionário do BNDES, e nós lá tínhamos um companheiro admirável. Eu chego a me emocionar, lembrando dele, que é o Juvenal Osório Gomes. O nome dele está lá na porta do edifício do BNDES. Pois bem, o Juvenal sempre dizia para nós, olha, sabe, uma coisa é a política interna deles, outra coisa é a relação conosco. Internamente, os republicanos são, como é que se diz, opressores, são direitistas, são atrasados, são tudo o que é. Porém, os republicanos cuidam mais dos assuntos internos. Os republicanos não são tão intervencionistas no resto do mundo como os democratas, que se arvoram de os grandes professores do mundo, os grandes lutadores de golpe de Estado de tudo em país. Pois é. Então o Juvenal dizia isso, olha, eu sempre preferi um republicano, porque eles nos deixam um pouco mais em paz. Pode ser até que isso venha se repetir agora com esse Trump, eu não sei, ninguém sabe o significado, mas eu pelo menos eu levanto essa possibilidade, junto com outras possibilidades que eu estou sentindo aqui dentro do Brasil, de crescimento da revolta e crescimento da inconformidade com essas coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, e isso nos abre uma certa luz, uma réstia de luz. E quando essa réstia de luz... Quando o Brasil não tinha petróleo, hoje que o custo peso não E quando essa luz, né, é alimentada com uma iniciativa como essa, desse seminário do Clube de Engenharia, o Clube de Engenharia, eu fico ainda mais esperançoso, mais animado nos meus 85 anos para, enfim, esperar alguma coisa, esperar ver alguma coisa positiva no nosso país nos próximos tempos. De modo que eu queria muito parabenizar os colegas que organizaram esse seminário, parabenizar todos os que participaram deles e agradecer muito a oportunidade de encerrá-lo. Obrigado a vocês. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos e todas. Parabéns por isso.